É 1984 na Inglaterra, e Billy, de 11 anos, está passando por sua rotina diária com sua família. Seu pai viúvo Jack e seu irmão mais velho Tony são mineiros de carvão em greve com seu sindicato, do qual Tony é um delegado. Billy muitas vezes cuida de sua avó cozinhando seu café da manhã e trazendo-a de volta para casa sempre que ela sai por causa do Alzheimer. Quando ele está sozinho em casa, Billy gosta de ouvir os discos de Tony, pular e dançar na cama. A dança é sua verdadeira paixão, mas sempre que Tony descobre que Billy está tocando seus discos, Billy é repreendido por isso. Outra coisa que Billy gosta é o som do piano de sua falecida mãe, mas Jack se incomoda com o som na maioria das vezes e quer que Billy se concentre em suas aulas de boxe. O melhor amigo de Billy, Michael, também é enviado para essas aulas, mas ele se recusa a participar porque odeia o esporte. Não é como se Billy gostasse. Na verdade, ele nem é bom nisso, mas ele quer agradar seu pai. A partir de hoje, a academia dividirá o espaço com as aulas de balé de Sandra, e Billy não pode deixar de ficar curioso antes de ser chamado ao ringue. Seus movimentos são mais parecidos com um dançarino do que com um boxeador e, como sempre, ele acaba perdendo a luta, para a decepção de Jack. O professor envia Billy para praticar no saco de pancadas, dizendo que ele não vai embora até que ele faça certo. Ele também lhe dá as chaves para que ele possa entregá-las a Sandra quando terminarem. Billy não consegue deixar de ouvir a música do piano e as indicações de dança de Sandra, o que o ajuda a se concentrar na bolsa e se mover suavemente. Quando ele percebe isso, Billy decide dar uma olhada mais de perto sob a desculpa de trazer as chaves, e a filha de Sandra, Debbie, o convida para participar. Billy está hesitante no início, mas leva apenas alguns segundos para ele mudar de ideia, e logo ele está curtindo a aula com o resto das garotas. Sandra até empresta a ele um par de sapatilhas de balé e dá dicas específicas para melhorar sua forma. Depois que a aula acaba, Sandra diz a Billy que ele pode pagar a ela na próxima semana. Billy recusa a ideia de se juntar a eles novamente, alegando que tem boxe para assistir, mas Sandra o deixa pensando quando ela aponta que ele claramente se divertiu. Mais tarde, Billy leva a vovó para visitar o túmulo de sua mãe. A caminho do cemitério, a vovó continua conversando sobre suas dançarinas favoritas e como ela poderia ter sido uma profissional. Na escola, Debbie tenta fazer Billy voltar às aulas de balé, explicando que muitos meninos gostam de dançar e isso não significa que eles gostem de homens. Billy ainda está hesitante, mas quando chega a hora da aula de boxe, ele decide se esconder no vestiário, esperar que os outros pugilistas saiam e se juntem ao balé. A partir de agora, ele usa o dinheiro que seu pai lhe dá para lutar boxe para pagar Sandra. Agora que ele promete voltar toda semana, Sandra permite que Billy leve os sapatos com ele e ele os esconde debaixo do colchão. Durante a aula de ginástica na escola, Billy e Michael se separam de propósito para que possam pegar um atalho porque não são bons corredores. Aproveitando essa privacidade, Billy conta a Michael sobre as aulas de balé, mas Michael não o julga por isso. Na verdade, ele pergunta sobre tutus, porque acha que Billy ficaria bem em um. Crescendo para amar a experiência, Billy começa a colocar toda a sua energia no balé. Ele pega um livro sobre isso na biblioteca e pratica muito em casa, às vezes no quarto quando Tony não está por perto, outras vezes no banheiro. Ele leva muitas semanas, mas, eventualmente, o trabalho duro compensa e Billy consegue fazer uma pirueta. Ter progredido tanto deixa Billy incrivelmente feliz, e agora ele dança pelas ruas toda vez que vai e vem para suas aulas. Infelizmente, seu pai e irmão não são tão bem-sucedidos em seus próprios assuntos, não importa o quanto protestem, ainda não estão sendo ouvidos por seus funcionários. As coisas estão tensas na cidade também, porque a maioria das famílias depende das minas e estão tentando se unir para a greve. Mas ainda há alguns homens que vão trabalhar, e seu relacionamento com os trabalhadores do sindicato não é bom, às vezes. Isso até faz com que as discussões comecem no meio do supermercado. Uma tarde, o professor de boxe diz a Jack que Billy não vem à aula há um tempo. Jack tenta falar com Billy, mas nos dias em que ele tem balé, Billy sai rapidamente de casa sem tomar café da manhã para evitar ser questionado por seu pai. Cansado deste jogo, Jack aparece na academia e encontra Billy em flagrante. Ele grita com o filho, com a intenção de levá-lo embora, então Sandra tenta defendê-lo, mas Billy pede que ela não interfira. Quando voltam para casa, Jack passa muito tempo gritando com Billy por gastar o pouco dinheiro que tem em atividades femininas em vez de esportes, expressando sua preocupação com o fato de seu filho ser chamado de insulto por gostar de caras. Billy tenta explicar que não há nada de errado com meninos fazendo balé e vovó tenta apoiá-lo, mas é inútil. Jack proíbe Billy de fazer balé e boxe. De agora em diante, ele ficará em casa cuidando da vovó. Furioso, Billy chama seu pai de bastardo e diz que o odeia, o que faz Jack reagir agressivamente. Antes que as coisas possam piorar, Billy sai correndo de casa e faz birra no meio da estrada, apertando um sinal para liberar sua raiva. No dia seguinte, Billy visita Sandra e Debbie em sua casa. Sandra se sente mal quando ouve que Billy não vai mais à aula e o convida para ficar para jantar, embora ela também ache que Billy deveria enfrentar o pai. Depois de ouvir o discurso do marido de Sandra contra a greve dos mineiros, Billy passa algum tempo com Debbie em seu quarto. As crianças começam uma briga de travesseiros, e Billy acidentalmente acaba em cima de Debbie, quase a beijando. Antes que qualquer coisa aconteça, Sandra chama o nome de Billy, dizendo que é hora de ir para casa. Sandra leva Billy de volta para sua casa e confessa que é uma pena sobre as aulas porque ela estava pensando que ele poderia ser bom o suficiente para a Royal Ballet School. Eles farão audições em breve e Sandra não gostaria que Billy perdesse, então ela se oferece para ensiná-lo em particular de graça. Billy hesita porque se preocupa com seu pai, mas Sandra o convence a aceitar. Mais tarde, Billy visita Michael e fica chocado ao encontrá-lo usando as roupas e maquiagem de sua irmã, mas Michael explica que viu seu pai fazer o mesmo quando pensou que estava sozinho e também queria tentar. Depois que Michael compartilha o batom, Billy conta a ele sobre a audição,
e Michael confessa que se Billy for para um internato, ele sentirá falta dele. Para a primeira aula particular, Sandra pede a Billy para trazer objetos que tenham um significado especial para ele para ter ideias para uma dança. Ele traz uma carta de sua mãe que deveria ler aos 18 anos, mas já abriu. Sandra lê a carta enquanto Billy a recita de memória, lembrando cada palavra de sua mãe dizendo que o ama e lembrando de ser ele mesmo. Billy também trouxe uma fita de dança de Tony, então Sandra passa o dia ensinando-o a combinar diferentes tipos de dança e se divertir. Uma noite, Billy percebe Tony tentando sair às 4 da manhã, levando um martelo com ele. Jack o encontra e tenta impedi-lo. Então surge uma discussão sobre até onde o sindicato está disposto a ir e onde está a linha quando se trata de defender seus próprios direitos como trabalhador. Tony diz a Jack que ele não passa de um babaca inútil desde que sua mãe morreu, e Jack bate nele por isso, mas Tony vai embora assim mesmo. A tensão em casa causou muito estresse para Billy, que não tem praticado o suficiente, e Sandra o repreende por sua falta de concentração. Quando ela tenta corrigir sua forma, Billy se recusa a fazer o próximo exercício e corre para se esconder no vestiário. Sandra vai ver como ele está e Billy, muito frustrado, começa a gritar com ela, dizendo que ela é como os outros, dizendo a ele o que fazer, que ela só quer que ele vá para a audição por causa de seus próprios sonhos desfeitos e que ela provoca ele porque a vida dela é uma droga. Isso lhe rende um tapa de Sandra, mas ambos rapidamente se arrependem de suas ações no calor do momento e se abraçam antes de voltar ao treino. No final do dia, quando eles voltam para casa, Sandra conta a Billy a história do Lago dos Cisnes, mas Billy só fica irritado ao saber que termina mal. Billy continua trabalhando duro com Sandra, e no dia anterior à audição, Debbie vem para dizer que sentirá falta dele quando ele se for. Ela também quer saber se Billy gosta dela, mas ele diz que não pensou sobre isso e recusa a oferta de vê-la sem roupas. Enquanto isso, a tensão entre a polícia e o sindicato finalmente explode, então agora os policiais estão perseguindo os trabalhadores pela cidade. Eles estão particularmente concentrados em Tony porque ele é o líder e está fugindo dele há um tempo, e hoje eles finalmente o pegam. Billy tenta ajudá-lo, mas é tarde demais, e ele só pode assistir enquanto seu irmão é espancado pela polícia. Com Tony na prisão, Billy não pode ir à audição e liga para a casa de Sandra para avisá-lo. É Debbie que atende o telefone, mas ela desliga na cara dele sem dizer uma palavra. Jack e Billy passam muito tempo no tribunal até que possam libertar Tony, e como Debbie não deu a mensagem à mãe, Sandra espera por Billy em vão. Frustrada, mas não disposta a desistir, Sandra vai à casa de Billy e encontra a família assim que eles chegam. Billy não quer que ela se envolva, mas Jack a convida mesmo assim. Sandra conta a ele sobre a audição, e desta vez é com Tony que ela discute. Ele fica furioso quando descobre que seu irmão está fazendo balé e ignora Billy quando ele expressa seus desejos porque acha que balé arruinaria sua infância. Vendo que Sandra continua insistindo que Billy é muito bom, Tony o agarra e o coloca em cima da mesa, convidando-o para dançar. Mas com todos discutindo ao seu redor, Billy não se sente particularmente inspirado para dançar, então ele corre para fora de casa para fazer outra birra que ele mistura com movimentos de dança para cuidar das ideias opostas em sua cabeça. Semanas depois, em uma véspera de Natal nevada, Billy fica devastado ao ver Jack destruir o piano de sua mãe por madeira para a chaminé. Jack tenta ser durão, mas mais tarde, durante o jantar de Natal, ele cai em prantos. Após o jantar, Billy se encontra com Michael para brincar na neve, e Michael compartilha um pouco de álcool que roubou de seu pai. As mãos de Billy estão congelando, então Michael as coloca dentro de sua própria jaqueta para aquecê-las, aproveitando a chance de beijar Billy na bochecha. Billy explica que não gosta de homens, mas promete não contar a ninguém sobre Michael e continua apoiando. Depois, Billy leva Michael para a academia e empresta-lhe um tutu para ensiná-lo balé. Enquanto isso, Jack e seus amigos estão vagando pela cidade, bebendo, e um dos homens ouve a música vindo da academia. Ele conta a Jack sobre isso, que vem bem a tempo de ver Billy brincando com Michael. Em vez de ficar intimidado, desta vez, Billy decide mostrar o quão importante isso é para ele dançando com o coração. Michael aplaude, mas Jack sai do prédio, ignorando os apelos de seu filho. No entanto, Jack não está com raiva. Ele finalmente viu como Billy é bom e quer apoiá-lo, então ele vai ver Sandra. Ela explica quanto custa e até se oferece para pagar ela mesma, mas Jack se recusa a ser um caso de caridade porque é seu dever sustentar seu filho. Na próxima vez que eles forem às minas, Jack se juntará ao pequeno grupo de pessoas que querem continuar trabalhando em vez dos manifestantes para ganhar o dinheiro para a audição. Tony o vê e corre para fora do protesto para pular a cerca para parar seu pai. Jack começa a chorar, sofrendo porque quer que Billy tenha uma chance, então Tony o abraça e chora também, explicando que não há sentido em jogar fora tudo pelo que eles trabalharam tanto. Se Billy precisar do dinheiro, eles o encontrarão em outro lugar. Quando Tony volta para casa, ele diz a Billy que Jack está certo. Sua mãe gostaria que Billy dançasse. O mineiro e os vizinhos arrecadam dinheiro para ajudar Billy, mas não é suficiente,
então Jack decide penhorar as joias de sua falecida esposa. Alguns dias depois, Billy viaja para Londres com Jack, que admite que nunca esteve na cidade grande, portanto, esta também é uma aventura e tanto para ele. Na academia, Billy finalmente conhece outros meninos que fazem balé. Após um exame médico, Billy começa a ter dúvidas, mas Jack diz para ele voltar lá e fazer o que quer. Os juízes pedem que ele apresente primeiro as posições básicas do balé e depois mostre a dança que ele preparou. Billy se sai bem com as posturas, mas fica nervoso quando mostra a coreografia mista que preparou com Sandra e, pelos rostos dos juízes, ele acha que não foi bem. Quando ele termina, Billy está se sentindo chateado e ansioso, então quando um dos outros garotos tenta confortá-lo, Billy o ataca e bate nele. A parte final da audição é uma entrevista que Billy deve comparecer com seu pai. Depois de lembrá-los que a violência não é aceitável na escola, os juízes fazem algumas perguntas, mas nem Billy nem Jack dão respostas muito profundas. Jack admite que não sabe nada sobre balé, mas jura que quer que seu filho tenha sucesso. Billy diz que gosta de balé porque gosta de dançar, não oferecendo nenhum pensamento específico sobre isso. No entanto, ele brilha quando a última pergunta vem. Ele pergunta por que ele se sente assim quando dança, e Billy oferece algumas belas palavras do coração, dizendo que ele esquece tudo e simplesmente desaparece. Para ele, dançar parece voar, fogo e eletricidade pura. Nas próximas semanas, Billy está muito distraído, mesmo na aula, enquanto espera pela carta da academia. Todos na cidade estão cruzando os dedos para ele, o que só adiciona mais pressão a todo o negócio. No dia em que a carta finalmente chega, Billy a abre em particular e depois de lê-la, ele só consegue abraçar seu travesseiro em estado de choque. Imaginando o pior resultado, Jack vai verificá-lo, mas é uma boa notícia. Billy foi aceito. Explodindo de felicidade, Jack corre para contar a seus amigos, mas as notícias esperando por ele não são tão boas. O sindicato desabou, então eles vão voltar a trabalhar nas mesmas condições. Antes de sair, Billy visita Sandra para dizer que sentirá falta dela, e Sandra deseja-lhe boa sorte. Vovó abraça Billy ao sair, e quando Michael vem se despedir também, Billy lhe dá um beijo na bochecha. Na estação, Jack abraça Billy com força antes que o menino embarque no ônibus. Mas quando Tony finalmente aceita abandonar a atitude machista, é tarde demais. Billy não consegue ouvi-lo dizer "sinto sua falta" pela janela. 14 anos depois, Jack e Tony viajam para a cidade para assistir a uma grande peça no teatro. Michael também está lá, apresentando-se como mulher agora. No palco, Billy de 25 anos se prepara para interpretar o papel de cisne no balé contemporâneo aclamado pela crítica, O Lago dos Cisnes.